Bem-vindo ao canal Vida Sem Cigarro. Aqui você encontra informação, acolhimento e motivação no seu processo de parar de fumar. E o vídeo de hoje traz um insight que modificou completamente a forma como eu trato os meus pacientes que desejam parar de fumar. E talvez esse insight seja o que está faltando no seu processo também, para que você alcance o resultado que você mais deseja, que é parar de fumar. Então, se você sabe que fumar faz mal para a sua saúde, mas não consegue parar, se você até para, mas depois volta, já tentou todos os recursos, mas não teve resultado, esse vídeo é para você e talvez ele traga o insight que trouxe para mim e você possa entender exatamente o que está de errado no seu processo de parar de fumar. Dessa forma, eu fui tentar entender o que faltava nesse tratamento. Eu sou pneumologista há 24 anos e trato de pacientes com doenças respiratórias, muitos deles são fumantes e muitos me procuram para parar de fumar. E qual é a primeira coisa que eles falam ao chegar no consultório? Doutora, vim aqui porque eu quero um remédio para parar de fumar. Muito bem. E ao longo desses anos todos, o conhecimento que eu tinha vinha de protocolos aplicados de acordo com estudos científicos, baseados em evidências e bons resultados, direcionando para tratamento da dependência química, a dependência à nicotina, que é a grande vilã do hábito de fumar. E dessa forma eu seguia. O pneumologista, ele aborda esse aspecto e dessa forma, de acordo com o grau de dependência, tem uma série de medicações que podem ser usadas e pode ser prescrito de acordo com cada paciente. Mas ao longo desses anos, eu percebia que os resultados eles não eram tão eficientes quanto eu desejava. E dessa forma, eu comecei a olhar para essa abordagem do fumante de uma forma um pouco diferente. Eu fui procurar entender por que as pessoas tinham tanta dificuldade em parar de fumar, que muitos começavam o processo e paravam, e muitos até caminhavam por esse processo de parar de fumar, mas depois voltavam a fumar. Dessa forma, eu procurei me aprofundar um pouco mais na questão comportamental, na individualidade do paciente. Eu fui procurar entender elementos que até então eu não dado importância, mas que eu não tinha me aprofundado. E eu percebi que era muito importante conhecer a individualidade de cada paciente, que era importante conhecer a história do paciente com o cigarro. Quais são os pensamentos, quais são os sentimentos, os comportamentos que se repetem, os gatilhos que levam ao cigarro, quais são as crenças que estão relacionadas ao hábito de fumar. Isso tudo era muito importante e eu precisava conhecer isso para poder oferecer para o meu paciente que desejava parar de fumar uma abordagem mais ampla, mais completa, mais abrangente, mais personalizada. E dessa forma, eu fui em busca desses recursos. Paralelamente a isso, eu fui estudar outras questões relacionadas à saúde de um ponto de vista geral. Como é importante o sono, a alimentação, a hidratação, a atividade física, o gerenciamento do estresse, meditação, respiração guiada, vários elementos que poderiam compor o que eu já oferecia para o paciente parar de fumar. Isso associado à medicação. E dessa forma, a medicação deixou de ser o meu tratamento para ser mais um elemento nesse planejamento para oferecer para o paciente que desejava parar de fumar. E essa foi a grande virada de chave. Eu deixei de ver a doença
tabagismo para enxergar o paciente por trás do cigarro. E isso fez total e brutal diferença nos resultados. A partir do momento que eu transformei essa abordagem em uma abordagem mais próxima e mais profunda, os resultados começaram a aparecer de uma forma muito mais significativa. A partir do momento que eu comecei a escutar as histórias dos fumantes, que eu me aprofundei em conhecer todos os pensamentos, sentimentos, comportamentos, crenças relacionadas ao ato de fumar daquele paciente, me possibilitou um tratamento muito mais eficaz, um tratamento muito mais completo e que eu pude, inclusive, trazer vários elementos, vários relatos, várias histórias para um conhecimento até mais abrangente para usar com outros pacientes fumantes. Ou seja, o conhecimento de um paciente fumante ele pode ser replicado para outros pacientes fumantes. Não que as histórias sejam iguais, mas muitas vezes as experiências levam para um lugar comum, que é o ato de fumar. Isso, de uma certa forma, foi um desafio, porque os pacientes chegam no consultório já, a primeira coisa que eles falam, doutora, eu vim buscar um remédio para parar de fumar, um remédio. E, na verdade, o que eu fiz? Eu troquei a palavra remédio pela palavra tratamento, planejamento. Hoje, o meu método, o planejamento que eu uso para conduzir fumantes que desejam parar de fumar, ele é composto por vários recursos, vários elementos. Então, hoje em dia, a medicação é só um elemento a mais. E dessa forma, entendendo essas questões, porque como o fumante vai mudar sentimentos, comportamentos, pensamentos, se ele não sabe a própria história com o cigarro, se ele não sabe identificar os comportamentos repetidos, os gatilhos que levam ao cigarro, os sentimentos relacionados ao ato de fumar. Então pensa bem, é necessário, é de extrema importância conhecer todo esse histórico. Para quê? Para poder mudar. Como você vai mudar alguma coisa que você nem sabe o que é? Ou seja, é impossível tratar alguém que deseja parar de fumar sem identificar os elementos principais na história desse paciente. É necessário conhecer a fundo todas as questões relacionadas ao cigarro, todas essas questões que eu mencionei anteriormente, todos os pensamentos que estão envolvidos com o hábito de fumar, quais são os sentimentos que levam para o cigarro, que comportamentos se repetem, ambientes, pessoas, quais são as crenças que estão relacionadas ao hábito de fumar. Ah, se eu parar de fumar eu vou engordar, é uma crença muito comum. E aí, junto disso, a gente traz elementos complementares. A gente vai falar de alimentação, de hidratação e atividade física. O quanto isso é importante. E aí, amarrando, costurando todos esses elementos e criando recursos direcionados para cada história de cada paciente, essa foi a grande virada de chave. Então, você aí que já tentou parar de fumar, entenda, o remédio, ele é mais um recurso que complementa todo o arsenal de recursos possíveis no processo de parar de fumar. E o quão é importante você procurar um profissional habilitado que domine todos esses elementos, todas essas ferramentas, para quê? Para trazer o melhor resultado para você. Senão vai acontecer o quê? Vai ser mais uma tentativa frustrada. Não dá para olhar para o tabagismo apenas como uma dependência química.
é necessário ter uma visão mais ampla da questão da dependência psicológica, da dependência comportamental. Além de todo um contexto sociocultural em que o cigarro está inserido e num ponto de vista mais amplo, até histórico mesmo. Talvez tudo isso que eu estou falando possa parecer muito filosófico, até muito complexo para você, mas é essa maneira, é dessa forma, com essa abordagem que eu consegui alcançar o que eu sempre desejei, os melhores resultados para os meus pacientes que desejam parar de fumar. Eu espero do fundo do coração que esse vídeo seja para você um despertar para uma próxima chance, uma nova tentativa de parar de fumar, se você ainda não conseguiu. Talvez você não tenha conseguido porque não teve essa abordagem completa, ampla, individualizada, com todos os elementos que fazem parte da sua história, da pessoa, do ser único que é você, com a sua história com o cigarro. Se esse conteúdo fez sentido para você, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse e até compartilha com alguém que você sabe que também está passando pelo desafio de parar de fumar. Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, tem aqui embaixo o link da comunidade Fôlego e o link do acompanhamento Vida Sem Cigarro. Até o próximo vídeo.